Colocar na posição de meditação, já retornando. Agora com os yogas do sono. Vamos a comenzar con la 900. práctica del yoga de los sueños en una postura cómoda. Vamos a hacer las 9 respiraciones de purificación. O antebraço acima da sua cabeça. Visualize Tapiritsa, ou o ser de sua Visualizamos por devoção. sobre nuestra cabeza a Tapiritsa o a un ser o deidad de tu devoción. Sinta seu canal central aberto no topo da cabeça. Percibimos el canal central y cómo se abre en la parte alta de la cabeza. Visualize que do coração de Tapiritsa emanam 3 sílabas. Y visualiza Ram, que desde el corazón de Yam, Tapiritsa emanan las sílabas Yamam. Ram, Yam y Mam. Com Ram, você é purificada, Con purificado Ram somos pelo fogo do estado purificados desperto primordial, por el fuego del estado despierto a primordial, perspectiva da luz vermelha, la perspectiva de la luz roja que te purifica, que purifica, removendo todos os obstáculos. removiendo todos los obstáculos. Coração de Tapiritsa, surge a sílaba Yam, En el corazón de Tapiritsa vento. surge O la vento do sílaba Yam, estado desperto del primordial, aire, del viento, del estado que na cor verde perfecto purifica. primordial, que es de color verde y que purifica. No coração de Tapiritsa surge a sílaba Mam, Desde el corazón de água, Tapiritsa surge la sílaba Mam, que representa el agua, que na cor azul vem até você es de color azul e pela água do estado y viene hasta ti, desperto primordial, y por el agua del estado despierto você é primordial purificada, purificado. eres purificado, purificada. Visualize que da testa, garganta e coração de Visualiza ahora Tapiritsa que desde la cabeza, garganta y uma corazón de corrente de luz Tapiritsa emana branca da corriente testa, de luz blanca de vermelha la da cabeza, garganta e roja azul do de la coração. garganta y azul desde el corazón. E essas luzes te tocam, Y esas luces fazendo do teu corpo o corpo iluminado de llegan todos os hasta ti, Budas. haciendo de tu cuerpo el cuerpo iluminado de todos los Budas, A fala iluminada de todos de os tu Budas. habla, el habla iluminada de todos los E da Budas, tua mente, a mente iluminada. y de tu mente, la mente Num instante, iluminada de relaxe, todos los sentindo Budas. essa corrente de luz que te toca.
nos relajamos sintiendo esas corrientes de luz. que perpassa por você. Visualize que Tapiritsa, ou a deidade Visualiza que você está que visualizando, Tapiritsa o la diminui o deidad tamanho elegida e chega até o topo da va cabeça, disminuyendo com um y tamanho descendiendo normal. hasta llegar a la Ele entrada entra pelo del canal canal central central e quando chega na sua y que garganta, comienza a a sua descender chácara da garganta, ela tem por tamanho el canal menor. central, se sigue E ao descer achicando, pelo llega hasta canal el chakra de la torácico, vai garganta até a altura do coração. y sigue Na altura descendiendo do coração, hasta el você se chakra del torna corazón, como um tigre, donde ya se ha vuelto tan do tamanho pequeña de uma como un montanha. tigre. Relaxe na integração de sua mente Nos relajamos en la integración de la com a mente mente da deidade. con la mente de la deidad. Sinta-se protegida, protegido. Sentimos la Visualize o protección espaço em que você está, repleto de daquines protetoras. de muchas dakinis que se Protege a sua encuentran casa, en el protege sua espacio en el que família. estamos. Nos protegen a nosotros, protegen nuestra casa, el entorno. Sinta a presença dessas daquines. Sentimos la presencia de esas dakinis. Leve sua consciência até o seu coração. Llevamos la atención ahora al corazón Visualize no seu coração um lindo y lótus visualizamos en de él cor azul. un lindo loto de color azul. Visualize esse lótus até sentir a presença dele em seu coração. Visualizamos a ese loto hasta sentir su presencia en nuestro corazón. Sobre o lótus, no centro do seu coração, uma esfera de luz branca, En el centro del loto com uma matiz vemos azulada, se torna um azul una claro esferita de luz blanca, pela manifestação do azul do transparente, lótus. que por el azul de la Esse flor de azul loto claro se vuelve de color é a azul claro. daquinice dito Dhalma, é a tua consciência, Ese tigre desperta, representa la Dakini, luminosa, Sel Dralma, y a tu conciencia despierta, luminosa. visualize diante de você, à sua frente, uma esfera de luz amarela, representando o elemento terra, Visualiza ahora una esfera a iluminação da Dakini, de luz amarilla, somente luz, representando el e elemento agora tierra, se dissolva nessa luz. y disuélvete en esa luz. No processo de adentrar ao bardo, mira o movimento e a dissolução do elemento terra, do elemento Como en el água. proceso
De entrada al bardo se Visualiza à produce sua la direita disolución uma esfera de del luz azul, elemento tierra en agua. representando o elemento água. Visualiza ahora a tu Dakini, izquierda correndo, un tigre leve sua de color consciência azul até essa esfera de luz azul. y Por lleva um tu instante, conciencia a esa esfera de luz azul se dissolva na luz azul. y disolvete en esa luz azul. E o elemento água se dissolve e evapora Luego el elemento agua no se calor do disuelve elemento fogo. y evapora en el Visualiza calor nas suas del elemento costas, na fuego. parte de trás, a esfera de Visualiza luz a tus vermelha, espaldas una esfera de luz Dakini do roja, elemento fogo. la Dakini del elemento fuego. Relaxe nessa esfera de luz Relajamos vermelha. en esa esfera de luz roja. E o elemento fogo se dissolve El elemento fuego no elemento se disuelve vento. en el elemento aire. Visualize à sua esquerda, Visualiza a tu na izquierda, quarta pétala do lótus, en uma tu esfera de derecho, luz verde, una esfera de luz verde, o elemento vento. que es el elemento aire. Funda-se a esfera de luz verde, funda-se ao Nos elemento fundimos con esa vento. esfera de luz verde, con el elemento aire. No último estágio, no momento em que adentramos o bardo, En el no momento momento em que o elemento que vento adentramos en el bardo, se el dissolve no elemento espaço. aire se disuelve É o en momento em que el nós espacio. adentramos a mandala, Es el que momento nós en nos el que entramos en el dissolvemos mandala, na consciência pura, nos disolvemos no estado en la desperto conciencia primordial pura del estado despierto do primordial tigre branco azulado no centro do coração. del tigre blanco azulado Clara luz, sobre el centro del alta pura, corazón, del loto en el corazón. dissolva-se nessa esfera de luz azul claro. Nos disolvemos en esa esfera de luz azul clara. Damos sequência então ao nosso estudo. Vamos ahora a Na continuar semana passada con la lectura. a gente analisou
o item do Tigre, que é o La capítulo semana pasada 27. leímos el capítulo E hoje nós 27, vamos para o que se capítulo llama 28, que Tigle, está na página y hoy 233, vamos al para o capítulo progresso. 28, que se Para que llama nós Progreso. consigamos dar uma olhadinha no progresso, nos obstáculos, talvez não chegamos até lá, todos eles, Vamos a leer un poquito mas hasta o donde importante é que a gente lleguemos. já comece. Normalmente, quando dirigimos por uma rota Normalmente, conhecida, perdemos a cuando consciência conducimos do por una presente, ruta conocida, mesmo diante perdemos de la uma conciencia del caminhada presente, de 40, 50 incluso en un minutos trayecto ou uma diario hora. de 45 Não minutos o una fazemos hora. de forma muito consciente. Nós saímos de Pocas casa, pegamos o cosas carro e o miramos carro de para manera automaticamente consciente. até o nosso trabalho. O motorista entra no piloto automático, perdido em pensamentos Conductor o vibrantes conductora entra ou como en piloto plásticos, automático y se pierde en pensamientos, recuerdos, então nos preocupaciones tornamos y praticantes planes. e decidimos permanecer tão Luego presentes quanto possível nos durante o volvemos trajeto practicantes de diário, meditación y buscando decidimos usar o tempo mantenernos como uma presentes todo el tiempo oportunidade que de podamos, fortalecer a mente para a como para prática. usar el É muito tiempo difícil, como una oportunidad de por fortalecer isso, la devido mente ao para la condicionamento, práctica. a mente flutua para Es longe difícil hacer várias esto vezes. a A causa de gente está nuestro condicionamiento. praticando, fazendo uma La prática mente guiada, va y viene né? Por mais que a gente conduza, una y visualize otra uma vez. queda de luz vermelha, nossa mente já está voando, já Y está así indo como para outro estamos lugar, porque já practicando imaginou um hoy monte de coisa acontecendo com essa luz que virou con fogo, virou una luz vermelha visualización no guiada, trânsito, tem carro que carro buzina. Ou seja, nuestra a mente mente ela no solo hizo descarrega esa visualización, num sino que hizo instante. muchísimas cosas más en un instante. A gente tem dificuldade em simplesmente relaxar na presença, mas um pensamento Tenemos vem, esa dificultad de simplemente é muito difícil relajarnos en la fazer isso, presencia. estar presente por conta do condicionamento. A mente flutua para longe várias vezes. O praticante atrás de volta, a sensação do volante, a Entonces, cor al da grama practicar, traemos ou a de rodovia, nuevo mas la isso dura conciencia apenas um minuto. a la E a sensación de mente estar prática manejando, de sentir el preste volante, de atenção ver los no colores, volante novamente. y Na luego, nossa en pocos prática, a segundos, gente vai fazer o nuestra quê? mente Vai se fazer va de isso. nuevo, Em um lejos. minuto, nossa mente está trazendo tudo que não precisa. Um pouco atrás aí a gente estava aí no estudo da Maravilhas da Mente Natural falando, né, sobre a pessoa famosa. A Cuando pessoa famosa surge diante de estamos nós. As haciendo pessoas hace una famosas, as hora experiências famosas, de repente elas surgem. E a gente precisa la lidar com isso letra durante a prática. Maravillas de la mente natural. O mesmo acontece na prática de meditação. A mente é direcionada para a imagem de uma deidade, Ay, para uma perdón, sílaba, para a sílaba que me A, está llegando ou para a bien el respiração. Um minuto sonido. depois, ela se perde novamente. Se dura um minuto para ela se perder, a gente já fez um grande progresso. Porque a mente se perde em milésimos de segundo. Ela não para. Pode levar muito tempo, até mesmo anos, até que a presença possa ser mantida continuamente por meia hora. Pode levar anos para que durante uma prática de chinê, uma prática de chamata, a gente consiga estar presente por horas, por meia hora. Uma prática de visualização de uma deidade que a gente consiga visualizar essa deidade por 10 minutos, por 15 minutos. O poder da nossa prática está nessa capacidade. Os pensamentos virão. A única questão é que a gente não se perde com eles. Quando começamos a prática dos sonhos, seguimos uma progressão semelhante. A maioria dos sonhos são períodos de completa distração. O sonho é esquecido quase tão rapidamente quando acontece. Com a prática surgem momentos de lucidez que aumentam gradualmente para longos minutos de presença lúcida no sonho.
E naturalmente isso vai se estendendo à medida em que nós praticamos yogas dos sonhos. Ainda assim, a lucidez pode se perder, ou o próprio sonho pode novamente não ser lúcido. O progresso é feito, é certo e perceptível, mas requer diligência e uma forte intenção. O desenvolvimento da prática do sono geralmente é ainda mais lento, mas se depois de praticar por um longo tempo não houver progresso, se a presença não aumentar, ou se não ocorrer mudanças positivas perceptíveis na vida, é melhor não aceitar esse estado de coisas. Em vez disso, convém fazer práticas de purificação, examinar e curar compromissos rompidos, samayas, ou trabalhar com o prana e a energia do corpo. Podem ser necessárias outras práticas específicas para eliminar obstáculos e servirem de base para a realização dos yogas do sonho e do sono. Lembrando que na tradição nós temos ali os obstáculos, as práticas dos sonhos e do sono, né? A mente, né? A agitação da mente, a saúde do corpo, os espíritos locais. Então, são elementos que estão ali nos ensinamentos de Charles Rinpoche que tratam de como esses obstáculos surgem. Então, o próprio Rinpoche ensina para a saúde do corpo, não se alimentar com comidas muito pesadas, muito próximo de dormir, ou mesmo até em relação aos espíritos locais, de fazer práticas de pacificação, fazer oferendas de incenso. E o próprio Rinpoche diz: se você é ocidental pode não acreditar nada disso, mas acenda um incenso e faça uma visualização de que a energia do lugar foi pacificada, de que as coisas estão mais equilibradas, né? Mas principalmente tenha confiança nisso, tenha confiança nessa prece, tenha confiança nessa prática de acender um incenso e equilibrar essas energias. Porque pode ser que você não consiga realizar esses yogas do sonho e do sono, porque pode ser que nós não consigamos, porque as coisas ainda estão desarmoniosas no espaço em que a gente está, em nossas relações. Então, tudo isso ainda está muito denso, com muita. Aí a necessidade da proteção e tudo isso que os tibetanos cultivaram durante muitos séculos. O praticante é como uma videira que só consegue crescer onde há suporte. As circunstâncias externas têm uma forte influência na qualidade de vida. Portanto, tente passar o tempo em ambientes com pessoas que apoiem sua prática em vez de prejudicá-la. Ler livros sobre o Dharma, praticar meditação com outras pessoas, ouvir ensinamentos e se associar a outros praticantes pode ajudar. Temos a responsabilidade de avaliar honestamente nossa prática e seus resultados. Se não o fizermos, podemos facilmente passar muitos anos acreditando que estamos progredindo, quando na verdade nada está acontecendo. Então, o Rinpoche ele vai trazer toda a perspectiva de nós nos apoiarmos em nossa prática para que o progresso, né, para que o nosso progresso aconteça, para que o nosso progresso se desenvolva. Obstáculos, capítulo 29, página 235. O Rinpoche vai tratar aqui dos 4 obstáculos principais, né, a prática dos yogas do sono. O yoga do sono não é apenas uma prática para dormir. Ela é a prática de permanecer na consciência clara durante os 4 estágios de vigília: sono,
meditação e morte. Então, durante os 4 estágios, né, esses 4 estados, nós permanecemos consciente. Vigília, sono, meditação e morte. Os obstáculos abordados nesse capítulo são, na verdade, variações de um único obstáculo, que é ser afastado da clara luz, não reconhecer a clara luz, e levado à experiência dualística e samsárica. Esse é o princípio tanto do bardo quanto dos yogas dos sonhos. Quando nós não reconhecemos a clara luz, imediatamente nós somos levados para o samsara. Então, no bardo, se nós não reconhecemos a clara luz que surge, a nossa verdadeira natureza como Buda, imediatamente nós somos levados aos movimentos do bardo, sons, luzes, toda aquela confusão do bardo. O mesmo acontece com o nosso estágio em vigília. Se nós não estamos conscientes em nosso estágio de vigília, nós estamos sendo jogados pelos ventos kármicos de um lado para o outro no samsara. E o que é ser jogado de um lado para o outro pelos ventos kármicos no samsara? Apego, ignorância, apego, raiva, orgulho e inveja. Os 5 venenos se manifestando e a gente sequer percebendo que eles estão surgindo. Simplesmente expressando-se, manifestando e se tornando a raiva, se tornando o apego, se tornando a inveja, se tornando o orgulho. Quais são os 4 obstáculos? Perdemos, então, o que o Rinpoche diz é tudo derivação de um único obstáculo, que é perder a conexão com a clara luz. Nos afastarmos da clara luz. Então, quais são os 4 obstáculos? Primeiro, perder a presença da clara luz natural do dia, distraindo por fenômenos sensoriais ou mentais. O segundo, perder a presença da clara luz no sono, distraído por sonhos, por tudo aquilo que os sonhos no samsara, os sonhos sansáricos, trazem. Na meditação, perder a presença da clara luz no samadhi, durante a meditação, se distraindo pelo pensamento. Talvez fica mais claro para a gente a perspectiva do 3, porque é quando nós paramos para meditar e os pensamentos vêm e vão. Então, qual é o obstáculo? Perdemos a presença da clara luz e nos deixamos levar pelos pensamentos. E ainda perder a presença da clara luz na morte, distraído, então, pelas visões que surgem no bardo, no estado intermediário. 1. Perder a presença da clara luz natural do dia. O obstáculo durante a vida de vigília são as aparências externas. Nós nos perdemos nas experiências, nas visões, nos objetos de sentidos, na fome, na cor, na beleza, no que nós entendemos como feio, no frio, no calor, tudo aquilo que os sentidos trazem. Um som vem e nos leva para longe. Sentimos o cheiro de pão assando e nos perdemos em um devaneio do pão fresquinho saindo do forno. O vento move nossos cabelos fazendo cócega em nossa nuca. Perdemos a consciência. Sem centro de Rigpa. E, em vez disso, nos tornamos um sujeito experimentando uma sensação como objeto. Se permanecermos na luminosidade de Rigpa, a experiência será diferente. Quando um som surge, estamos conectados ao silêncio do qual ele surge e não perdemos a presença. Quando uma imagem passa diante de nós, estamos enraizados na espaciosidade da consciência pura e não seguimos a mente em movimento. A maneira de superar o obstáculo da aparência externa é desenvolver estabilidade
na clara luz natural. Nós seguimos tudo aquilo que passa, né? E ao seguirmos tudo aquilo que passa, nós perdemos a clara luz. O segundo obstáculo, perder a presença da clara luz no sono. O obstáculo para a realização da clara luz no sono é o próprio sonho. O que dificulta a realização do yogas do sono, do sonho, da clara luz? O próprio sonho. Porque se nós ficamos na lucidez e começamos a usar o sonho como espaço de brincadeira, que também é muito comum isso. Então, eu desenvolvo yogas dos sonhos ou desenvolvo lucidez no sonho para ficar brincando com o sonho, de voar, de cair, de ficar fazendo mil coisas ali com as imagens do sonho. Então, eu caí no samsara enquanto eu estou dormindo. Então, o obstáculo à clara luz no sono é o próprio sonho, é a própria manifestação. Quando um sonho surge, reagimos a ele de forma dualística e nos envolvemos na ficção de sermos sujeitos em um mundo de objetos. Isso é semelhante ao primeiro obstáculo, mas nesse caso é interno em vez de externo. Dizemos que as imagens obscurecem a clara luz. No entanto, não é que o sonho de fato obscureça a claridade, mas nos distraímos e nos perdemos da claridade. É por isso que, no início da prática, rezamos para não termos nem o sono da ignorância, nem o sono do sonho. Quando desenvolvemos estabilidade suficiente, o sonho não nos distrai, mas não nos distrai mais, e o resultado é o sonho de clara luz, que é o terceiro nível do yoga do sonho, que é onde o yogas do sono e o yogas do sonho se conectam no sonho ou sono de clara luz. 3. Perder a presença clara da clara luz do samadhi. A clara luz do samadhi é a clara luz meditativa ou a clara luz da consciência. Esta é rigpa durante a prática de meditação. Os pensamentos são o obscurecimento da clara luz. Quando os pensamentos surgem, nós nos envolvemos com eles e nos distraímos de rigpa. O antídoto para desenvolver estabilidade de rigpa durante a prática. O antídoto é desenvolver a estabilidade de rigpa durante a prática. Assim, qualquer pensamento que surgir pode ser integrado à rigpa. O pensamento surge e se dissolve, sem nos distrair ou nos afetar. Isso não deve ser entendido como uma indicação de que a clara luz meditativa só pode ser encontrada após muitos anos de prática. A clara luz pode ser encontrada em qualquer momento da vida. O importante é que você seja apresentado a ela e seja capaz de reconhecê-la com certeza. Lembrando que a clara luz não é uma esfera de luz, mas a clara luz é a consciência da vacuidade, é a experiência direta da própria mente. Quando nós nos afastamos dessa experiência, nós nos afastamos da clara luz. Nós nos afastamos do reconhecimento de nossa verdadeira natureza como Buda. Quarto obstáculo, perder a presença da clara luz da morte. A clara luz da morte é obscurecida pelas visões do bardo. A claridade de Rigpa é perdida quando nos distraímos das visões que surgem após a morte e entramos em um relacionamento dualístico com elas. Como acontece com os outros três obstáculos, essa perda não precisa ocorrer se tivermos estabilidade para a luz. A clara luz natural do dia é a mesma clara luz da noite. Conhecendo a clara luz do dia, podemos encontrar a clara luz durante o sono.
A prática é conectar a clara luz natural da vida desperta à clara luz do sono e à clara luz do samadhi, até que possamos permanecer continuamente em Rigpa puro, pura, na união de clara luz e vacuidade, esse estado consciente. O bardo não precisa obscurecer a clara luz da noite, da morte. Os pensamentos não precisam obscurecer a clara luz do samadhi. Os sonhos não precisam escurecer a clara luz do sono. Os objetos externos não precisam escurecer a clara luz natural. Se tivermos iludidos por esses quatro obstáculos, não conseguiremos sair do samsara. Se tivermos consumado as práticas do sono e do sono, do sonho e do sono, saberemos como transformar esses obscurecimentos em caminho. Experiências, insights místicos, bem como todos os pensamentos, sentimentos e percepções podem surgir na presença de Ripa. Quando isso acontecer, permita que eles se autoliberem espontaneamente, dissolvendo-se na vacuidade, sem deixar nenhum rastro kármico. Toda experiência será então direta, espontânea, vívida e gratificante. Mas principalmente e muito importante, não ter apego pela experiência. Não ter apego às sensações e emoções que a experiência traz. Porque quando nós geramos esse apego a tudo aquilo que a experiência traz, nós corremos o risco de conceitualizar, transformar essa experiência numa ideia, transformar essa experiência numa coisa, num conceito, e automaticamente perder todas as chances de trazer essa experiência de novo. Porque quando nós tornamos a experiência em algo a qual nós nos apegamos, surge um conceito, e esse conceito nos afasta da experiência. A prática do sono não é apenas para dormir, é a prática de integrar todos os momentos, vigília e sono, sonhos e bardo, com a clara luz. Quando isso é alcançado, o resultado é a liberação. Então, na semana que vem, nós vamos para as práticas de apoio. Nós já estamos aí na reta final do estudo dos yogas do sonho e do sono. Acredito que talvez aí mais um mês ou dois a gente tenha completado esse ciclo dos yogas do sonho e do sono. Alguém gostaria de usar a palavra, trazer algum ponto? Tenho uma dúvida no, no, na meditação que a gente fez no início. A gente visualiza a deidade um braço acima da cabeça. Depois, as luzes partem da deidade e nos tocam. Então, só para ser mais preciso, ela sai da deidade e vem para nossa garganta, nosso coração e o topo da nossa cabeça, com a deidade aqui em cima. Tipo, a luz faria uma Uma curva curva. e nos Eu toca. vou procurar algumas imagens. Tem uma imagem muito interessante quanto a isso de Tapiritsa. Nessa visualização, nessa forma de visualizar, em que a deidade está mais ou menos um antebraço acima da cabeça. Então tem, dentro do bom, tem essa perspectiva, então Tapiritsa, e da cabeça de Tapiritsa você pode visualizar tanto que há uma corrente de luz que vem até a sua cabeça, como também que há uma esfera de luz que vai se tornando tão grande quanto o espaço. E essa emanação primeiro da luz branca da testa da deidade, ela não toca só você,
mas ela toca todos os seres. É como se da cabeça de Tapiritsa, ou da deidade da tua devoção, né, a perspectiva da mente iluminada se expandisse tocando todos os seres. Da garganta se expandisse tocando todos os seres. Do coração se expandisse tocando todos os seres. Mas há também a possibilidade dessa visualização, uma corrente de luz que faz uma curva. Eu já vi essas duas formas, né, com tanca, com apresentação disso também. Um ponto importante no bom, a gente sempre trabalha com sempre não, mas é comum que a gente trabalhe no Guru Yoga com a purificação pelo fogo, pelo vento e pela água, que dá para a gente ver também essa sílaba saindo e vindo até nós, ou essa sílaba que se expande a partir da deidade em todas as direções. Os ensinamentos tântricos dizem que essa luz, quando nós visualizamos essa corrente de luz que vem da testa da deidade, essa corrente de luz, ela não para em nós. Ela passa por nós, ela perpassa por nós. E ela continua em todas as direções. Né? Ela vai em todas as direções. Nós podemos praticar Guru Yoga de duas formas. Uma das formas é essa do Guru acima do topo da nossa cabeça, que é como a nossa prece Guru Yoga diz, né? Aquele que faz a prece sempre, e aí a hora que precisa recitar, tem que olhar no livro. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, onde reside a mente. Rezo a ti, benevolente Lama Raiz, ó precioso. Concede-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Mas há também a possibilidade no Guru Yoga de visualizar a deidade diante de você. Então, as duas possibilidades também da testa, garganta e coração da deidade emanando essas correntes de luz. Mas que também podem ser éons de luz. Quando a gente recita a Om numa prática, por exemplo, de oferenda, a Om lá na prática de Sancho, é, a gente pode visualizar essa sílaba A se propagando em todas as direções na cabeça, a sílaba OM em todas as direções na garganta, RUM em todas as direções. Se a gente tem dificuldade de visualizar sílabas, a gente vai para o nível mais sutil. Então, visualiza a luz branca, a luz vermelha, a luz azul nas 10 direções, quer dizer, 10 direções significa em todas as direções. E quando é todas as direções, é para frente, para trás, direita, esquerda, em cima, embaixo. Né? São os pontos cardeais para cima e para baixo. Então, são todas as direções. Obrigado, Marco. Adalto. O que eu queria comentar é que parece que há uma certa regularidade, assim, a cada 2 semanas, ou um pouco mais, acontece um sonho lúcido, né? Nos intervalos aí é que ele sendo arrastado, assim, né? Pelas circunstâncias aí das aparências que vão surgindo, né? Algumas mais próximas da vigília, outras um pouco mais distante, sonhando com pessoas mortas, com a mãe, né, com irmãos e tal, né? Quando o sono se dá um pouco mais distante do início da vigília, né? E a cada 15 dias, 20 dias, vem aí uma certa lucidez. E chamou atenção aí no final de julho, né, um sonho que aconteceu, é bem interessante que ocorre a percepção de estar lúcido, né? E aí me lembrei de ir praticar lá na aldeia, que é uma prática que eu faço de dia, né?
de estar praticando e levo a minha mente até lá, pratico, volto, como um treinamento para a noite, quando isso for possível, né? Então, ressaltando que os ensinamentos acabam acontecendo, né? A gente percebe que eles acontecem. Talvez não com tanta regularidade como a gente aspira, né? Mas acontece. E aí, passados 15 dias, vem um outro sonho lúcido também interessante, em que eu consigo trabalhar aquele ensinamento do mestre, transformar pedra num cachorro, o cachorro numa borboleta. Então, foi possível também fazer essa prática, né, do sonho tendo lucidez. Então, acho que era isso que eu queria comentar, assim, quer dizer, não é um sonho lúcido recorrente, ele é espaçado, né? Mas de alguma forma tem vindo, né? Ora com uma característica, ora com outra, mas tem acontecido e de alguma forma reforçando os ensinamentos que a gente leu e aprendeu e está conversando aqui junto, né? De algum modo, a lucidez ela é um pouco isso, né? Reconhecer tudo isso, reconhecer que aquilo é um sonho, e muito importante tentar, no sonho lúcido, usar o sonho lúcido para desenvolver a flexibilidade, que é onde o Rinpoche diz que mais a gente deve usar o sonho lúcido, para flexibilizar a mente. E é aquela coisa, o que você não faria em hipótese nenhuma, faça. Flexibilize a mente, né? Nos ensinamentos Dzogchen, os ensinamentos vão dizer, haja como um demônio, né? Faça o que você não faria. Seja antinomínico. A norma diz para fazer isso, faz uma coisa diferente, principalmente se você é um cumpridor de normas. Por quê? Porque é mente-céu, tudo cabe ali. Então flexibiliza, se solta, libera. Porque os ensinamentos do Dzogchen, eles eram mantidos tão em segredo. Porque o mau uso, de alguma forma, de tudo isso pode ser muito perigoso para o praticante. Então, usa o sonho para flexibilizar a mente. Usa o espaço do sonho como esse espaço de dar flexibilidade para a mente. E aí transforma a pedra em cachorro, né? Cachorro em passarinho. As experiências mais interessantes de sonhos lúcidos que eu já tive, assim, principalmente quando eu entro no sonho e tem algum fenômeno no sonho em que eu posso trazer uma prática para o fenômeno. Então, isso é interessante, porque ainda está na perspectiva tântrica, porque a gente não libera tudo no sonho de clara luz. Mas eu já tive experiências de sonho em que um ser desconhecido morre. Quer dizer, e aí a primeira coisa que eu falei, e agora, o que eu faço? Ah, eu tenho que fazer POA. Então ali você faz a realização da prática de transferência de consciência para aquele ser que existe no teu sonho, né? E POA, por mais que em alguns de nós, a depender da tradição por onde praticaram, tem uma instrução para fazer para os outros, você está liberando a você mesmo, né? No final é sempre sobre a sua mente sendo liberada. Então, é, na tentativa de praticar nesses espaços, sempre buscando conectar a prática. Então, uma prática de Guru Yoga, uma prática de mantra, uma prática de ali no sonho é bastante importante, porque nos conecta à prática, né? E a prática é caminho, não nos desvia do caminho, basicamente isso. Obrigado, Adalto. Bem,
Vamos fazer a dedicação. Vamos fazer a dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos 3 refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das 3 portas. Ao purificar os 3 venenos, possa eu obter os 3 corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Peste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche. Pelas bênçãos das 3 joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite. Boa noite, obrigado, Denis. Boa Práticas. Boa noite. noite, Denis. Boa Obrigada. noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa Obrigado. semana. Buenas noches. Boa noite a todos. Obrigada, Buenas Denis. noites. Boa noite. Noches.